neste momento, né, nos debruçar diante da palavra do Senhor. Vamos lá? Vamos ver o que Ele tem a nos dizer? Será que é correção? Será que é repreensão? Será que é exortação? Será que o que o Senhor tem para conosco a dizer? Né? Hoje, na verdade, nós vamos ficar sabido a respeito de um tema hoje, o qual é revolta contra Deus. Como assim revolta contra Deus? Vamos lá? A revolta contra Deus, ela é muito mais comum do que você pensa e imagina, até mesmo em nossos meios cristãos, infelizmente. Amém? Quem nunca já sentiu revolta dentro de si? Quem nunca já sentiu revoltoso com algo ou com alguma situação ou até mesmo com alguém, não é verdade? E hoje nós vamos ver a sedição, a revolta do povo contra Moisés. Às vezes, quando Deus unge um servo, quando Deus separa um servo, quando alguém fica revoltoso contra esse servo, se ele está na posição de servo mesmo diante de Deus e dos homens, essa revolta em si, ela não fica simplesmente ali entre o povo e o homem de Deus, não. Deus toma para si e julga o povo na medida que como tem que ser julgado. Amém? Porque Deus é um justo juiz. Então, primeiro passo, né? Nós temos que reconhecer quando nós estamos revoltosos com um escolhido de Deus, de fato e de verdade, nós estamos dizendo que estamos revoltosos de uma certa forma para com a pessoa de Deus, o qual escolheu, elegeu, ungiu, né, esse servo para tal nação. Bom, Números capítulo número 14, versículo de número 1 ao 3 nos diz assim: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Veja aí, grito e choro. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Olha o questionamento. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Olha o que o povo fez. Essa pergunta. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Versículo 4. E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Aqui nós vemos fases, né, a respeito de um povo revoltoso. Aqui o povo estava revoltoso, era por medo de perder a sua vida, medo de perder, né, aquilo que eles tinham. O povo estava com muito ouro, o povo estava com muita riqueza trazida do Egito, né? Foram os espólios que Deus disse a Abraão que o povo ia sair da escravidão, mas ia sair com grande riqueza. E assim foi-se. O povo, aqui é uma situação, o tempo não coopera conosco, não poderei aprofundar ainda mais nisso, mas aqui foi uma situação em que Moisés enviou espias para espiar a terra, para ver se era terra boa ou não, e lá encontraram uma cidade fortificada, uma cidade bem preparada, soldados bem preparados, uma cidade, né, fora do comum, e um povo totalmente preparado para a guerra, para a batalha. E então, alguns dentre eles, né, ficaram revoltosos porque não acreditaram na promessa de Deus. Primeira coisa que um revoltoso demonstra é não crer naquilo que Deus lhe prometeu, naquilo que Deus confiou. Em qualquer obstáculo, em qualquer situação difícil, em qualquer dia mau, se revolta contra Deus e diz: ah, não, isso aqui, essa promessa aqui, ela não vai se cumprir, não pode, não vejo possibilidade, não vejo saída, não vejo situação favorável. E Deus, lembre-se disso, na maioria das vezes Deus não vai agir em tempo favorável, Deus vai nos colocar mesmo na fornalha, entendeu? Para ver qual é a nossa intenção, a intenção do nosso coração. Bom, mediante a isso, o povo ficaram com muito medo. Com muito medo. E então murmuraram contra Moisés, então começaram a gritar, então começaram o desespero e a sedição contra Moisés e Arão. Se nós vermos, se você ler aí os seguintes versículos, nós vamos ver que Moisés ora, Moisés intercede pelo povo, Deus vai ter misericórdia, mas
Deus ele vai castigar o povo por essa sedição, por essa revolta contra Moisés e Arão e contra o próprio Deus. Olha a pergunta que eles fazem aqui no versículo 3. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Ou seja, Deus está louco, Deus não sabe o que faz. Deus vai fazer com que nós caiamos, com que nós pereçamos, com que nós sejamos mortos. Deus não sabe o que está fazendo. Então nós não vamos arriscar nossa vida. Então o povo quis dizer isso diante de Deus, o povo quis dizer isso, que Deus não era capaz de lhes dar vitória porque a situação era muitíssimo. Por essa razão, o povo foi julgado, o povo foi, sentenciado por Deus, por mais que Deus ainda teve misericórdia deles, porque a vontade de Deus era fulminá-los. Mas por causa da intercessão de Moisés, do escolhido de Deus, Deus julgou com a sentença, mas não fez com que eles perecessem por completo. E todo o povo, porque os rebeldes foram julgados da forma que eles deveriam ser julgados por Deus. Amém? E geralmente a revolta geralmente ela acontece quando a situação de perda, quando a situação seja de algo ou de alguém, e na maioria das vezes também, acontece por causa do medo. Aqui o medo tomou conta, o desespero tomou conta e a revolta tomou conta aqui, e isso fizeram um montinho, se levantaram a congregação contra Moisés e Arão. Então, aí várias séries de coisas que ocasionam a revolta contra Deus. Quando alguém perde algo a um familiar, ou quando alguém perde uma bênção que Deus prometeu de dar, mas porém perdeu no meio do caminho essa bênção. Por exemplo, Saul, ele tinha a promessa de ser um grande rei, de ser um rei eterno, mas ele desobedeceu a Deus e Deus simplesmente cortou, e deu para outro, que foi Davi. Então, no dia que Deus ia afirmar isso, Saul pecou gravemente contra Deus, Deus julgou, sentenciou e assim se foi. Amém? Não vou entrar nessa questão aqui não, porque é outro assunto, que senão nosso vídeo vai ficar muito longo e eu quero ser bem claro e objetivo aqui. Então, a revolta contra Deus. E hoje, principalmente nesse tempo, esse tempo tão difícil que nós estamos enfrentando, que todo o mundo está enfrentando, muitos se revoltaram contra Deus. Por que Deus não fez isso? Por que Deus não salvou fulano? Por que Deus não curou? Por que Deus não libertou? Por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez isso? Hey! Se você se revoltar contra ele, você não trará a atenção de Deus para si, com bênção, mas com maldição, com julgamento, com juízo. Porque ele que criou a vida, ele que deu, ele tem poder sobre a vida, sobre a morte, sobre a ferida e sobre a cura também. Então, nós temos que estar em posição de obedientes, como foi no caso de Caleb e Josué nessa situação. Caleb e Josué repreendeu o povo e disse: nós vamos conquistar, versículo 8, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que emana leite e mel. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós só enxergamos no literal. Nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual. Às vezes a pessoa não crê nas promessas de Deus, não acredita nas promessas de Deus a tal ponto de não se preocupar com sua salvação. Sim, de não se preocupar. O Senhor nos disse que o Senhor Jesus ele veio para nos dar vida, mas não só simplesmente vida abundante aqui nessa terra, mas vida após o processo da morte. Então, o Senhor não mente quando ele diz que vai nos dar vitória, que ele vai nos conceder vitória, ele garante isso para nós outros. Ele garante isso. E a nossa garantia é que o Filho veio, o Filho deixou possibilidade de aliança para aqueles que creem e querem esta aliança, porque um casamento não se firma somente por uma pessoa, é necessário que as duas pessoas concordem, e assim então o casamento é firmado. Aqui é revolta contra Deus. Não sei o que você perdeu na sua vida, se foi algo ou alguém, ou medo de perder.
E Deus, ele é suficiente se você de fato deixar se agradar. Se você agradar a Deus, se Deus se agradar de você, você vai conquistar aquilo que ele lhe prometeu. Você vai, né, onde ele prometeu, até onde ele prometeu, você vai andar, você vai conquistar. Então, a nossa vida, ela não para simplesmente após a morte. Aqui na terra, sim, fisicamente, mas no mundo espiritual ela não para por aí. Temos corpo, alma e espírito. Então temos que cuidar dessas 3 áreas de nossas vidas, sem negligenciar nenhuma delas. Deus, quando eu demonstro revolta, aqui nós vemos aqui uma série de ocorridos que demonstram uma revolta contra Deus. Quando faço o contrário do que ele diz, quando faço o contrário do que Deus diz, então eu demonstro revolta contra ele. Aqui Deus falou, vocês vão conquistar. O povo disse, nós não podemos conquistar. Aqui Deus disse, vocês vão possuir. O povo, não quero, nós queremos voltar para o Egito. Deus quer levar o povo para frente, mas o povo quer ir para trás. E então, essa é uma forma de revolta, de rebeldia para com Deus. Abra a vossa Bíblia aí no livro de Isaías. Isaías capítulo de número 1, versículo de número 2 vai nos dizer assim, ó. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Quem está falando? O Senhor. Por meio de quem? Por meio do profeta Isaías. Criei filhos, observe, criei filhos e os engrandeci, os abençoei, fiz prosperar, mas eles estão revoltados contra mim. Eles estão revoltados contra mim. Estão fazendo tudo o que eu disse para não fazer. Deus quis dizer isso. O povo estão revoltados contra mim. E o versículo 3 é que é o mais forte, ó. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, versículo 4, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Todos revoltosos, todos os rebeldes, ele tem uma coisa, voltar para trás. Voltar para o lamaçal, voltar para o pecado, voltar para a prostituição, para a idolatria, para a feitiçaria, para a bruxaria. E hoje temos outros caminhos por aí que nós estamos vendo que até cristãos revoltados contra Deus seguem um caminho ímpio, seguem um caminho o qual simplesmente Deus tem entristecido da tal forma absurda. Então, voltando para caminhos o qual Deus disse, não ande por lá, não faça essa escolha. Por quê? Porque certamente vai colher juízo. E a maioria das vezes quem está fazendo isso sabe quem é o Deus que está lidando. Sabe quem é o Deus que está de fato se revoltando contra. O povo aqui que estava revoltosos para com Deus foi o mesmo povo que viram as 10 pragas no Egito. Foram o mesmo povo que viram fogo, coluna de nuvem para proteger. O povo que experimentou passar ao mar aberto, o mar vermelho em secos. O mesmo povo que estava ali revoltoso em Números de número 14, foi o mesmo povo que experimentou o extraordinário de Deus. Foi o mesmo povo que viu o mar se abrir, foi o mesmo povo que viu água amarga se tornando puras. Foi o mesmo povo que viram o maná cair do céu. Foi o mesmo povo que comeram do maná, que comeram da cordonizes, comeram da proteção de Deus. Foi o mesmo povo que receberam a graça de Deus. E aqui não é diferente. Aqui o povo também que estava se revoltando contra Deus foi o povo que Deus engrandeceu. Foi o povo que Deus de fato engrandeceu, mas eles estão revoltados contra mim, o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo, eu engrandeci vocês, mas vocês estão revoltados contra mim.
Vocês estão contra mim, vocês não creem mais na minha palavra, na minha promessa. E vai nos dizer mais, eles voltaram para trás. Tanto lá em Números 14 quanto aqui em Isaías, eles fizeram o mesmo, se revoltaram contra Deus e quiseram voltar para trás. Voltar para o vômito. Voltar para onde Deus não os queria ali, por amá-los. Tem muitos que dizem que servir a Deus é prisão. Servir a Deus não é prisão. Servir a Deus é você ser livre. É você ter domínio próprio. Servir a Deus é liberdade, não é prisão. Para quem o conhece de fato e de verdade. Aqui o povo estava assim, revoltados contra Deus. Lá em Números 14, porque o povo achou que Deus não era o suficiente para fazer vencê-los. E aí ficaram revoltados contra Deus, porque disseram, vou perder a minha vida, vou perder meus filhos, vou perder minhas famílias. E esses são sinais de quem não crê mais em Deus, não crê mais nas suas promessas, nos seus milagres, nos seus prodígios, na sua mão poderosa, na sua cura, na salvação após a morte. A vida, ela não, simplesmente ela não cessa aqui nessa terra. Ela continua. Esse foi o motivo de Jesus ter vindo dar a sua vida, simplesmente para nos tirar da perdição e nos levar para o reino do seu amor. A não ser que você não creia, a não ser que você não confie mais nessa promessa. E por não acreditar mais nessa promessa, você quer voltar para trás. Você quer simplesmente viver como se não existisse o amanhã, como se não existisse o grande dia, como se não existisse o juízo, como se Deus simplesmente não tivesse nem aí para você. E na verdade Deus, Ele está tão querendo te salvar, que Ele ainda diz no livro de João 3,16. Livro de João 3,16. Livro de João 3,16. O que o Senhor vai nos dizer é que Ele deu a sua vida para que nós de fato não perecêssemos, mas tivesse nele vida eterna. Então é necessário que nós creiamos. Olha só. Porque Deus amou ao mundo, porque Deus amou você de tal forma, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor não quer que você pereça. E Ele deixa muito bem claro isso. O Senhor não se agrada na morte do ímpio. Talvez você tenha se perguntado, o Senhor se esqueceu de mim, esse é o motivo da minha revolta. E Ele diz, não, eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci de você. Isaías 49 vai nos dizer isso. Isaías 49, verso 14, nos diz assim, mas Sião diz, o Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. E o Senhor diz, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do seu filho, do filho do seu ventre. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu. O que o Senhor quer é que você de fato obedeça. Se disponha. Para de querer voltar para trás. Para de querer voltar para o pecado, para a imundície, para a prostituição. Para de querer voltar para trás. Siga em frente. Siga em frente. Veja o teu alvo. O alvo tem que ser o Senhor Jesus. Abandona o seu pecado. Abandona a idolatria, a feitiçaria, a prostituição. O Senhor é o suficiente. Você diz, Deus é o meu Deus, mas você não obedece Ele. Os bois, os jumentos são capazes de obedecer os seus donos, mas vocês não obedecem ao seu Deus. Você se revolta contra Ele, mas você não tem compromisso com Deus. E mesmo ainda, se ainda tivesse, não se revolte contra Deus. Não se revolte contra Ele.
Porque você não vai atrair bênção dele, você não vai atrair atenção, você vai atrair o juízo dele para a sua vida, para a sua casa. Essa é uma dura verdade, mas é a verdade. A verdade, ela não deixa de ser verdade porque ela é dura. O Senhor, Ele enviou o seu único filho para provar o seu amor por você. Ele abriu a porta para dizer, meu filho, eu te quero pertinho de mim. E Jesus é a porta, Jesus é o acesso. Se você se revoltar contra ele, você não vai atrair a atenção dele, você atrai o juízo dele para a sua vida. Por mais que humanamente você se sinta feliz, você se sinta prazeroso, você se sinta realizado, como muitos cristãos estão voltando para trás, ou pior que isso, estão se entregando às trevas, esquecendo de tudo que Deus fez, de tudo que comeu, de tudo que Deus vestiu, das vestes que Deus vestiu, dos sapatos que Deus não deixou envelhecer, dos sapatos que Deus tem envelhecer, dos sapatos que Deus tem abençoado, das provisões, dos livramentos que Deus tem feito. E mesmo assim preferem voltar para trás. Eu não sei qual é a sua religião, eu não sei o que você tem feito da sua vida, mas Deus está dizendo assim: volte, procure-me e você me conhecerá. Você conhecerá o meu zelo, o meu cuidado, você conhecerá o meu amparo. Você não será esquecido. Você estará no meu memorial. E o Senhor diz: uma mulher não é capaz de esquecer de um filho, por mais que ela deu, por mais que ela vendeu, ela não se esquece. Quanto mais o seu pai, que fez tal sacrifício por ti, por amor de ti. Então, o Senhor, Ele fala conosco. A revolta, ela acontece quando nós perdemos algo ou alguém, ou por medo. Então, não sei o que você perdeu na sua vida, mas o Senhor está dizendo: volte-se para Ele, porque ainda tem perdão para ti. Por mais que haja do meu juízo, a minha mão, por causa do seu arrependimento, a minha mão estará sobre ti, mas eu terei misericórdia de ti. Então é necessário que nós nos voltemos para o Senhor. É necessário que nós venhamos de fato nos arrependermos. Ezequiel, para concluirmos, Ezequiel 18, o Senhor vai nos falar a este respeito. Ezequiel 18, 23 nos diz assim: acaso eu tenho prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Versículo 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Se você se converter, se você se arrepender dos seus maus caminhos, não sei o que você fez com seu corpo, não sei o que você fez com sua vida, não sei se você se trancou no seu quarto de depressão porque você decidiu viver simplesmente nesse quarto escuro. E o Senhor está dizendo assim: convertei-vos e vivei. Convertei-vos e vivei. Quer dizer, arrependa-se e vivei. E vivei. O Senhor não quer morte para você, o Senhor não quer juízo para você. O Senhor quer que você se arrependa e que haja vida em você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, sobre ti repouse a sua graça, a sua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus.